Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E antes do relato da situação de hoje, lá no YouTube, agora eu estou comentando sobre aniversariantes, alguns comentários, são muitos os comentários que as pessoas deixam aqui no YouTube e eu agradeço. Aí às vezes eu seleciono um ou outro para ter essa troca, essa interatividade no início do vídeo. André, vejo você do Porto, Portugal. Puxa vida, não é? Puxa, gratidão, muito obrigado. Passei recentemente pelo fim do meu primeiro relacionamento que durou 3 anos e você foi o meu terapeuta. Não é? Enfim, lembrando que eu sou filósofo, não é? Professor de filosofia, também dou aula de sociologia, mas, né? Não sou terapeuta, enfim. Obrigada de coração por me fazer evoluir emocionalmente. Obrigada por me ter feito chorar e chamado à razão. Você sabe que às vezes, não é? Às vezes a gente tem esse impacto da realidade diante de uma pessoa, que no caso sou eu, que às vezes fala alguma coisa e a gente chora, porque o choro mostra de fato, né, determinados... Quando alguém nos dá esse choque, o que eu chamo aqui no canal de choque de realidade, é muitas vezes para derrubar aquelas muralhas que foram edificadas na nossa frente por causa de concepções que tínhamos erroneamente sobre algo que não deixava com que a gente enxergasse o óbvio. E por isso que quando aquela muralha cai, a gente enxerga, e aí diante daquilo que a gente se enxerga, a gente chora, porque de fato a gente se encontra. Não tenho mesmo palavras para agradecer e tenho imensa pena de não ter encontrado você antes. Em 2 dias vi os vídeos todos e agora estou muito melhor. Se tivesse te encontrado antes, talvez salvasse o meu relacionamento. Querido, uma pena que não salvou o relacionamento, porém, você é outra daqui pra frente. Então, um relacionamento seu daqui pra frente talvez se desenvolva de forma muito diferente dos anteriores. Muito obrigado a você, aí na cidade do Porto, em Portugal, você que deixou o recadinho aí no YouTube, muito obrigado, viu? Um forte abraço a você. E vamos então à situação de hoje. Ela diz assim: olá, André. Peço que não me identifique, pois não quero que saibam que estou sofrendo. Bom, vou começar te agradecendo por toda a ajuda que vem me proporcionando durante esses dias. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua participação. Então, sou nova, tenho 18 anos, nunca namorei, pois nunca achei alguém que realmente quisesse um relacionamento sério. Sempre me preservei, pois sou muito sentimental e me apego muito fácil e rápido às pessoas. Acabei conhecendo um rapaz através de amigos em comum. Bem, nos conhecemos durante um tempo e aconteceu de acabarmos em namoro. Namoramos durante 3 meses. Abre parênteses, sei que foi pouco tempo, mas o suficiente para eu começar a gostar dele de uma forma muito bonita e especial, já que ele foi o meu primeiro namorado. Fecha parênteses. No começo ele me dava toda a atenção do mundo, sempre foi muito educado e carinhoso. Mas quando fizemos 3 semanas de namoro, ele começou a vir com papos estranhos em relação a sexo. Parênteses, sou virgem. Fecha de novo. Expliquei a situação e o meu ponto de vista sobre esse assunto. No começo ele entendeu, mas sempre insistindo e me deixando magoada. Me senti muito pressionada, mas não quis falar nada para ele, pois achei que era o jeito dele e com o tempo iria mudar. Isso estava me deixando chateada e pressionada, mas resolvi levar o relacionamento adiante, acreditando em uma possível mudança. Ele sempre me falando palavras bonitas e me deixando cada vez mais com confiança no nosso relacionamento.
Com o tempo ele foi se distanciando, mas como gostava dele, resolvi conversar para nos entendermos. Mas as tentativas nunca davam certo, porque ele sempre dizia que não tinha nada, mas no fundo eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ligava... E ele sempre dizia, mas no fundo eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ligava para ele para conversarmos e ele passou a me tratar de forma estúpida e grosseira. Inventava desculpa para não nos vermos. Parou de me dar atenção e agia como se não se importasse mais comigo. Tentei impor soluções para que melhorássemos. Tive uma atitude na qual eu mais me arrependo. Disse que iria mudar o meu jeito por ele. Fui boba, reconheço. Pois ele disse que algumas atitudes minhas irritavam ele. Não, pera lá. Então, pera lá. Vamos fazer agora, sou eu que vou fazer um parênteses aqui. Quem acompanha o canal Ponto de Vista, e pelo visto você acompanha, quando eu falo que a gente não pode mudar as nossas atitudes por conta de uma outra pessoa e não sei o quê, porque a gente tem que ter autonomia, papapá. Só que a gente não pode distorcer ou frases mal interpretadas ou fora de contexto. Eu sempre digo, quem acompanha o canal sabe, eu sempre digo que relacionamento é uma via de mão dupla. Ou seja, vai e vem. É sempre isso que eu digo, não é? Esta é a filosofia que me orienta e orienta as reflexões que faço neste canal e os meus pontos de vista. Relacionamento é uma via de mão dupla, vai e vem. Então, se vai e vem, é óbvio que tem determinadas atitudes que eu tenho que buscar a mudança. Óbvio que sim. Porém, eu estou fazendo isso porque eu também sentamos, conversamos e a outra pessoa também percebeu atitudes que precisam ser mudadas nela. Relacionamento é isso. Relacionamento não é onde um só abre mão das coisas. Senão esta pessoa, ela se transforma num capacho e ela se transforma, então, não é eu me torno submisso diante da relação. Eu sou o submisso da relação. Sempre eu que cedo, sempre eu que faço, sempre eu que... Não é isso. Então, quando você diz assim, eu disse que eu ia mudar algumas atitudes, tudo bem, ok. Tem algumas atitudes que quando a gente percebe que a gente, realmente aquelas atitudes, a gente precisaria revê-las. A pessoa, ela tem razão naquilo que ela está nos dizendo. A gente tem humildade para se autoanalisar. E aí a gente reconhece onde a gente precisa mudar e como a gente precisa mudar, o que precisamos fazer. Em primeiro lugar, por nós mesmos, e não tanto pela pessoa. A pessoa foi o fator motivador e impulsionador para que tivéssemos aquele impulso inicial para empreendermos uma mudança, mas a gente sabe que aquela mudança vai ser boa para nós. Amanhã ou depois o relacionamento acabou, a gente está bem com a gente mesmo, porque aquela atitude a gente precisava mudar para a gente mesmo, né? Para que a gente crescesse. E a gente sabe que mudando esse tipo de atitude, a gente vai melhorar como ser humano e, consequentemente, a relação também melhora. Mas amanhã ou depois a relação termina, eu melhorei como pessoa. Então, porque eu tive consciência que aquela atitude eu precisaria mudar. Então, cuidado com as más interpretações. Você não foi boba. Eu fui boba, fui não sei o que porque eu falei que ia mudar. Agora, tudo depende de como foi feita isso. Era uma atitude que de fato precisaria ser mudada? Ou não? Ou você mudou simplesmente para querer agradar ele e você fugiu inclusive dos seus princípios? Aí já é submissão. Aí já é se rebaixar, é abrir mão dos meus princípios, é abrir mão daquilo que de fato eu acredito que me faz bem, por fazer algo que eu sei que não me fará bem, simplesmente porque, eu amo. Então quer dizer, e eu não me amo. Eu amo
Eu vivo por você, mas eu não vivo por mim. Então, vamos fazer esse parênteses só para, né, deixar as coisas muito bem claras sobre como eu me posiciono diante dessas situações. Decidimos conversar para acabar com isso. Ele me pediu uns dias para pensar, eu respeitei e concordei. Passaram-se 3 dias, ele me ligou e disse que era melhor cada um seguir o seu caminho. Chorei no telefone tentando entender o motivo, pois brigávamos, mas não eram brigas pesadas. Ele disse que desanimou e não queria mais. Depois do término, comecei a assistir seus vídeos e percebi que sou muito mais forte do que pensava ser. Melhorei e estava bem. Até uma notícia dada por um amigo dele me chocar de novo. Descobri que ele terminou comigo porque ainda gostava da ex e tentou ficar comigo para esquecê-la. Percebi que ele me usou e descartou quando não precisou mais. Me senti traída e enganada, mas ainda acho que o motivo maior não foi esse. Acho que foi por causa de não termos relação, já que eu não ia fazer algo que não estivesse preparada. Olha, vamos lá, deixa eu dar meu ponto de vista sobre isso. Minha querida, cuidado, porque essa notícia que chocou você, ele não tinha esquecido a ex dele ainda. Quem acompanha o canal sabe que eu falo que a gente tem que encerrar ciclos, que a gente sempre tem que colocar um ponto final, a gente tem que estar bem com a gente mesmo para que a gente possa iniciar uma outra relação, a gente tem que encerrar aquela situação, isso que eu chamo de encerrar ciclos. Não é a hora que eu estou bem comigo mesmo, aí eu estou pronto e preparado para uma nova relação. Isso seria o ideal, mas não significa que muitas vezes é o real e que conseguimos colocar isso em prática, inclusive eu. Eu sei que encerrar ciclos é o ideal, mas quem disse que eu também nunca errei nesse sentido? Quem disse, você que me assiste aí, talvez você que me assiste fale, não, André, eu nunca fiz isso, nunca comecei um relacionamento com alguém, não é, pensando em outra pessoa ainda. Mas olha, eu acho que 90% dos seres humanos já fizeram isso. 90% dos seres humanos, naquela ânsia e naquela angústia de esquecer a outra pessoa, saíram com alguém. Fizeram isso. Saíram com alguém na tentativa absurda de querer esquecer outra pessoa. Mas quem disse que a gente consegue? Aí, então, essa pessoa, né? Por exemplo, eu, André, vamos imaginar que eu tenha sofrido um término de relacionamento e tenha saído com a clorofilada. Linda. E aí? Hein? Então vamos imaginar que eu, André, tenha, né, terminado meu relacionamento e na tentativa de esquecer, eu sei que eu preciso encerrar ciclo, eu sei. Senão você poderia falar, André, então você não acredita no que você fala? Eu sei que o melhor é isso. Agora, existe uma grande diferença entre o ideal e o real. Não pense que eu sou daquele tipo que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tudo que eu falo aqui, eu de fato acredito naquilo. Agora, acredito que aquilo eu também deva colocar na minha vida para que eu também caminhe rumo à felicidade. Agora, entre conseguir colocar aquilo que a gente sabe que é o melhor, aí já tem um outro aspecto. Entende? E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Porque é a verdade. Então vamos imaginar que eu tenha terminado um relacionamento. Vocês se escondem atrás das histórias. Não conte. E eu tô dando a cara a tapa aqui, né? Então, vamos imaginar que eu tenha terminado um relacionamento e comece a sair com a clorofilada. E num primeiro momento eu me empolgo com ela. A clorofilada é linda, não é? Troncuda. Olha que troncuda, né? Troncos grossos, coxuda. Esse verde bandeira que me atrai.
imensamente. Então, quer dizer, tá, só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, meu pensamento ainda está lá atrás. Meu pensamento ainda está... Naquele momento inicial eu achei, me empolguei, só que não. Meu pensamento ainda continua lá. Quem que nunca passou por isso? Então não vamos transformar o seu ex, esse menino, num como ele é mau caráter. Que mau caráter é ele. E nem você, por sua vez, tem a sua autoestima reduzida por conta disso. Porque a clorofilada, vamos imaginar que eu, não conseguisse esquecer a peixa. A peixa é a minha ex. Safada, cachorra, ordinária. Não consigo esquecer você. Essas suas escamas. Então vamos imaginar que eu optasse pela peixa. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre chamo a peixa de safada, ordinária, cachorra. A clorofilada poderia pensar, mas eu que sou uma planta decente, e saber que o André, enquanto estava comigo, não esqueceu da peixa safada e agora voltou com ela. O André me usou. Então a gente não pode transformar a outra pessoa num grande, num grande monstro assim, porque não é assim, não é bem por aí. Então esse é o primeiro aspecto. Não, vamos analisar com calma. Talvez a pessoa de fato se entregou, a mim naquele momento, estava assim empolgada, estava querendo que surgisse um grande sentimento, mas não surgiu. Aí eu tenho que partir para uma segunda etapa de entendimento. A clorofilada não pode reduzir a autoestima dela por conta disso. No caso você não pode reduzir a sua autoestima, e aí às vezes, e isso é muito normal que as pessoas também passem por essa fase. Sintam a autoestima reduzida porque, ele optou pela outra. Primeiro me sinto usada, Você se sentiu usada. Ele estava comigo, mas falou para amigos aí que ele não conseguiu esquecer a ex. Tá, ele foi sincero, ele não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu esquecer a ex. Então, no primeiro passo, eu o transformo num monstro por conta disso. O segundo passo é, eu tenho minha autoestima reduzida. Eu com todas essas características e ainda preferiu a outra. Vá pro inferno mesmo. Então, a gente faz a comparação. A gente se compara e não é por aí. O sentimento não é assim. Ele pode, racionalmente, achar que você seja muito melhor que a outra. No sentido de que, racionalmente, ele pode pôr na balança, puxa vida, mas ela é uma menina que tem essas características assim. Só que aí o sentimento acaba falando mais alto. E como dizia Blaise Pascal, grande filósofo, o coração tem razões que a própria razão desconhece. E aí, então, ele volta com a ex. Agora, se você ficar com essas comparações, mas eu sou estudiosa, eu isso, eu aquilo, a sua autoestima vai se reduzir. E aí entra nesses dois passos. Eu transformo a pessoa num monstro e, por vezes, eu tenho a minha autoestima reduzida. E eu não entendo que isso é um processo humanamente normal e que a gente tem que entender. Quando a gente sai de cena e olha a situação, e quando a gente se coloca na situação, muitas vezes a gente pode perceber que a gente teria feito o mesmo. Você pode falar, não, André, eu não usaria ninguém. Eu não vejo assim como usar. Lógico, tem pessoas que usam descaradamente as outras, eu não estou aqui pintando a vida um mar de rosas, não, um mundo fantástico de Bob. Tem pessoas que usam descaradamente as outras pessoas? Claro que sim. Evidentemente que sim. Agora, existem situações e situações. Tem situações que não foi, uma coisa pensada. Eu estou usando você, Não,
foi uma tentativa realmente de querer esquecer aquela situação. Mas nem sempre a gente empreende sucesso nesse esquecimento. Tá, não, mas André, não é o melhor caminho. Não seria melhor ele resolver a situação? Primeiro ele tá bem com ele mesmo, ele saber que dentro dele ele esqueceu da ex, para depois querer começar a sair com alguém? Sim, seria o melhor a gente resolver, mas aí é que tá. Entende? A gente está vivendo, a gente está se abrindo a novas possibilidades. Agora, nem sempre as novas possibilidades que a gente se abriu significa que elas vão virar amor dentro de nós. Entende? Quando alguém termina com a gente e a gente quer seguir nosso caminho, a gente, claro, está se abrindo às novas possibilidades porque a gente precisa seguir nosso caminho e fazer com que a vida aconteça. Porém, não significa que, porque estamos nos abrindo à felicidade, estamos nos abrindo à vida e seguindo o nosso caminho, que essas possibilidades virarão amor dentro de nós. Foi o que aconteceu com ele. Ele se abriu à possibilidade de se relacionar com você, mas esta possibilidade não virou um relacionamento como você queria que tivesse virado. Porque ele estava passando por uma situação que não houve possibilidade de desenvolver o amor dentro dele. Eu espero que eu tenha me feito entender nesse raciocínio todo. Todos que conversam falam que ele só queria curtição. As pessoas, tendem a fazer isso, Tendem a transformar o outro sempre num monstro. Só quer curtição, é isso, é aquilo, papapá. Não é bem por aí. Uma coisa é fato, de uma forma ou de outra ele realmente não estava me levando a sério. Encarei a situação de cabeça erguida e depois que terminamos nunca mais liguei nem enviei torpedos. Excluí todas as formas de comunicação que poderia ter com ele, mas no fundo ainda sinto uma tristeza e um desconforto quando penso nele. Mas não me deixo abalar, pois você disse, tristeza se combate com alegria. Com certeza! Tristeza se combate com alegria, evidentemente. A gente tem que buscar os mecanismos. E outra coisa, cuidado com esse negócio aí de achar que se você tem esse princípio, eu sou virgem, o cara ficava aí querendo, insistindo, com 3 semanas já estava insistindo por sexo. É que a gente vive numa sociedade extremamente erotizada, mas que bom que você tem essa consciência, porque tem gente que cede facilmente, deixa os princípios de lado. Se você acha que você precisa de um tempo maior, principalmente porque se tratava da sua virgindade, tem esse princípio, tem esse diálogo, as pessoas têm que aprender a respeitar. A hora que você se sentir preparada para ter uma relação sexual, com quem você vai se entregar, aí já é uma coisa muito bonita. A virgindade, o sexo é algo muito bonito, por isso que precisa ser feito com... Não é feito assim, nas coxas. Tanto para o homem quanto para a mulher. O sexo não é uma coisa bonita só para a mulher, não. Viu, homens que me assistem? O sexo não é essa coisa bonita só para a mulher. A mulher é que tem que viver essa coisa bonita e fantasiosa. O sexo é para ser bonito para ambos. Essa história de menino com 13 anos ir para puteiro para perder a virgindade, pelo amor de Deus. O sexo tem que ser uma coisa muito bonita, porque ele é algo sublime. E ele tem que ser o coroamento de um sentimento legal, bonito. Mais uma vez agradeço. Muito obrigada por toda a ajuda que vem me proporcionando em seus vídeos. Abraços e aí a Lacina. Eu que agradeço, minha querida, por sua participação. É isso. Participem, inscrevam-se. Eu fico aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Dê um like. Cada vez que você dá um like, você ajuda na manutenção deste canal. Compartilhe, divulgue, participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado e um forte abraço.